Prefeito está de volta. Hoje estamos em Toledo, no gabinete do prefeito Mário Costenaro. Prefeito, uma satisfação estar aqui. Obrigado por nos receber. Ana Paula, a satisfação é nossa aqui em Toledo, receber o presente. É uma satisfação estar falando com você, estar falando com toda a região, pela grau de abrangência que vocês têm. Uma satisfação realmente, uma honra. Prefeito, a última vez que conversamos foi em nosso estúdio. Foi muito bacana o nosso bate-papo logo após a sua eleição. Hoje estou aqui, prefeito eleito, governando Toledo, uma cidade de referência, um município que é modelo na nossa região e em nível de Paraná, né? Em alguns quesitos, inclusive nacionalmente. Como é que está sendo governar Toledo? Já se foram aí 6 meses, chegamos em junho, o tempo passa e eu tenho certeza que o governo está acontecendo a todo vapor. Como nós falávamos lá anteriormente, né, bem no início, a nossa gestão é muito baseada em diálogo e planejamento. Os primeiros 6 meses foram realmente muito intensos na medida em que a gente teria e tinha que resolver muitas questões que estavam colocadas, que estavam postas, e muito diálogo a ponto de a gente fazer todo esse diagnóstico, né, conversando, interagindo com a população. Nós criamos o programa Prefeitura na Rua, onde a gente tem ido aos bairros, aos distritos, para verificar justamente quais são essas demandas, quais são as prioridades da população, para que a gente possa trabalhar com o orçamento que nós recebemos, né, num nível de planejamento que a gente vá avançando, como eu sempre digo, a curto, médio e longo prazo. Prefeito, você assumiu a gestão de um outro governo, né? Era oposição ao governo que estava antes na prefeitura. Como é que foi esse processo? Tem um pouquinho mais de dificuldade quando você assume a prefeitura, você tem que se inteirar um pouco mais, afinal, você vem de um outro grupo, né? Outro grupo que estava no poder deixa esse poder. Como é que foi todo esse processo para você e aqui no município? Não, existem algumas dificuldades inerentes ao processo mesmo de você ter grupos diferentes, ter pessoas diferentes, né? Não tem aquela relação direta, teve algumas questões colocadas na época da transição que a gente encontrou um pouco diferente, mas enfim, nós realmente vimos para fazer uma diferença, para tentar fazer algo diferente. Eu sempre respeitei a gestão anterior, como as gestões anteriores, eu acho que todos contribuíram com a cidade. É claro que a nossa visão, quando a gente se coloca numa posição de oposta, é porque a gente vê alguns caminhos que devam ser trilhados na nossa visão de uma forma diferente. E foi assim como nós chegamos. Nós tivemos algumas questões em relação a licitações, se eu não me engano eu já comentei isso num programa anterior, a respeito de licitações que encontramos na área de transporte escolar, na área de merenda, na área da educação mesmo, a questão de contratação de professores necessários. Assim, enfim, foi uma questão muito intensa em função de planejamentos que a gente acreditava que poderiam ter sido feitos de uma forma diferente, com um tempo maior, né? Mas, fora isso, as questões que a gente vai enfrentando de início de gestão, como a gente fala em mudança, as pessoas veem tem essa necessidade de mudança e essa questão sempre meio ansiosa, né, para que ela ocorra de uma hora para outra, né? Mas é saber trabalhar com uma equipe que eu acredito foi muito bem. Eu tenho muito orgulho dos secretários indicados, da equipe formada. Eu acho que eles atenderam e atendem bem a um propósito colocado. E isso me dá uma certa tranquilidade devido ao conhecimento técnico, devido ao trato político com que eles têm levado também a coisa pública, né? E eu acho isso extremamente importante, porque a gente sabe que dentro de todos os caminhos que a gente escolhe, vez ou outra pode ter algum equívoco, mas você está bem amparado, você está bem unido, você está integrado a pessoas que você tem confiança, te dá uma certa segurança para que a gente retorne ou para que a gente acerte muito mais, né? Para que a gente consiga resultados muito mais efetivos para todos. Agora, Mário, você veio da arquitetura, empresário, enfim, e agora prefeito, tua primeira experiência num cargo eletivo. Está sendo do jeito que você imaginou ou é bem mais desafiador do que você esperava?
Olha, o desafio colocado, a gente já tinha noção, né? É claro que eu passo agora a sentar na cadeira, a ter uma posição diferente, a ter um olhar diferente. A intensidade desse início de gestão tem sido algo comentado, inclusive pelos nossos parceiros, nunca antes visto, né? No relacionamento que a gente tem com outros entes, no relacionamento que tem com outras instituições, com a forma como as coisas estão sendo colocadas, mas isso não é algo muito diferente daquilo que a gente imaginava que poderia ocorrer. A questão é, neste momento, conseguir ter o equilíbrio necessário, a tranquilidade, a paz de espírito, para que a gente avance. Como eu te disse, desencontros houveram e vão haver, mas muitos acertos e uma receptividade da população muito grande. Por onde a gente vai, onde a gente quer conversar, onde a gente conversa, onde querem conversar conosco, onde o diálogo se estabelece, é muito prazeroso, né? Então eu vejo a ansiedade realmente de um município extremamente desenvolvido, mas com uma população que sabe que precisa avançar, que tem a necessidade de avançar, e isso acaba sendo motivador, porque esse desejo de avançar, de crescer, de desenvolver também é meu, mas é muito gostoso quando ele é compartilhado, né? Quando você sente uma sociedade, uma comunidade que está clamando por um senso de pertencimento, por fazer parte, por ir à frente. E isso é um desafio grande, porque a gente tem a responsabilidade de motivar, de conduzir, mas dá uma segurança de saber que tem muita gente ao nosso lado. Mário, você citou, especialmente aqui agora nas nossas primeiras perguntas e respostas, você falou muito, você falou pertencimento, o governo na rua, a receptividade, tudo isso desenha de alguma maneira a marca que o Mário Costenaro quer dar ao governo municipal, ou isso veio como uma consequência naturalmente e você está abraçando cada vez mais essa linha? Como é que é isso? Não, isso é algo que eu persigo. Eu sou muito ligado ao associativismo, ao cooperativismo. Eu aprendi muito no meu caminho profissional, de relação com entidades, nesse crescimento, eu acredito que todos nós somos agentes de transformação. Eu e todos aqueles que constroem, que pertencem à cidade. E eu acho que valorizar essas capacidades, reconhecer esses valores, respeitar quem está ao lado, às vezes mesmo com o contraditório, é importante. Nós tivemos agora, por exemplo, o Toledo entre os 10 mais. Toledo e Marechal Cândido Rondon também, né? Cidade do Paraná, acho que com 5 cidades no índice Firjan. E eu acho isso que tem que ser, eu acho que isso tem que ser celebrado por todo cidadão, independente de onde ele mora, né? Independente de qual posição que ele ocupa, né? Depois o que ele está, né? É algo que tem que ser celebrado por todos. Isso pertence a uma gestão também, a todas as gestões também, pertence a várias lideranças, ao setor produtivo, a algum grupo também, mas ele pertence a todos, porque nada se constrói sozinho. Esse é algo que eu persigo, é um mantra que eu levo para a vida, né? E é importante que a gente entenda isso. A construção da cidade é muito dinâmica, a construção da cidade é feita por todos, essas relações, esses vínculos que a gente estabelece é o que compõe um território. E entender que a gente faz parte desse território faz com que a gente ame cada vez mais esse território e tenha uma disposição cada vez mais a cooperar e uma confiança cada vez mais, a necessidade de estabelecer uma confiança cada vez mais estreita com todos aqueles com quem nós conversamos. Eu acho isso é um princípio, é algo que eu persigo e gostaria e quero determinar isso à nossa gestão. Prefeito, você acabou citando o destaque, né, dos municípios do Paraná no índice Firjan, desenvolvimento, educação, não lembro agora outro setor. Mas Toledo tem em especial uma marca, em vários desses índices Toledo está sempre presente. Eu destaque em índices estadual, nacional, especialmente no agro, inclusive, né? O agro projeta muito Toledo, estadual, nível estadual e federal. Como é que pensar isso? A gente sabe que quando o município ele chega num patamar,
é toda uma construção, uma caminhada. Agora, manter ele também, e se possível elevar para, né, índices ou níveis ainda maiores, é um desafio muito grande. Como é que é isso? Como é que você vê isso? De manter esse status, eu diria assim, entre aspas, né? E continuar projetando o Toledo né, um reconhecimento, eu diria, de tudo aquilo que ele tem de potencialidade. Primeira tarefa é entender que tem pessoas muito capazes em cada um desses setores que ajudam a determinar os caminhos a serem seguidos, né? A questão do planejamento que a gente fala tanto passa por tudo isso. Passa por a gente, como você disse, entender o desenvolvimento que a gente tem, consolidar esse desenvolvimento e preparar, né, para que futuras gerações também possam se desenvolver sem que a gente determine uma condição que não seja a melhor para as gerações futuras. Então, esse diagnóstico que eu sempre insisto em falar é extremamente importante. Compreender o que nos trouxe até aqui. O estabelecimento de indicadores é algo fundamental. Então, em cada setor da nossa sociedade, a gente tem indicadores. Ontem mesmo eu conversava com o nosso pessoal do Conselho de Desenvolvimento e com a nossa associação comercial. É importante que a gente construa junto uma política de desenvolvimento econômico para o município de Toledo, né? A gente vai trabalhando, principalmente nesse início de mês, nesse início de ano, para questões que já vinham sendo colocadas, para questões que nós temos que dar respostas imediatas e tal, mas é preciso um pensar maior, é preciso uma visão macro. E entendendo não só onde a gente está colocado, mas as tendências, ou pelo menos os movimentos que acontecem globalmente. Entender aquilo que pode nos levar para lá ou para cá. Eu falava sobre isso, eu não sei se eu já conversei contigo alguma vez sobre isso, sobre as transformações tão aceleradas que nos impõem condições diferentes. Condições diferentes no produzir, no comércio, no trabalho, no lazer, enfim, são condições diferentes a que nós estamos sendo impactados dia após dia. A compreensão desse mundo, a compreensão da nossa posição nesse mundo, a compreensão de Toledo, né? De que maneira que a nossa produção, inclusive, qual a sua tendência de crescimento, a sua tendência, né, em relação ao mercado, em relação ao que acontece em termos de produção, quer seja ali no Mato Grosso, quer seja lá nos Estados Unidos. Como é que é isso? Como é que nós vamos continuar sendo referência em proteína, ou para nós continuarmos sendo referência em proteína animal como somos? Quais os passos que nós temos que dar? As respostas não são minhas, né? Eu posso ajudar a fazer as perguntas, provavelmente eu não terei as respostas. Para ter essas respostas é esse processo de interação, de diálogo, junto com quem conhece, com quem trabalha no dia a dia, e também não se abster de buscar informações fora, de buscar conhecimento fora. Então é um trabalho, é um exercício de diálogo, de interação, de pesquisa, de conhecimento. É a dinâmica do desenvolvimento, é processo. E isso não se faz fazendo um belo projeto hoje, guardando na gaveta, imaginando que daqui para frente as coisas serão apenas como foram determinadas. Aliás, nunca são. Prefeito, você como arquiteto e urbanista, te influencia de alguma maneira quando você olha para o município e hoje você é prefeito? Todo mundo tem um pezinho na sua profissão e costuma dar uma atenção especial ou tem um olhar diferenciado para aquele setor que você, né, tem o seu pezinho profissionalmente. Como é que é isso com o Costenaro, arquiteto e urbanista, mas hoje como prefeito? Dá uma atenção especial, tem um olhar diferenciado quando pensa em infraestrutura, enfim? Eu não diria que eu tenho um olhar diferenciado para privilegiar esta ou aquela atividade, esta ou aquele setor. Na verdade, passa a ter um olhar, né, de um arquiteto, de um observador, um grande observador social, que é o que nos cabe, para entender algumas questões. É claro que a minha visão a respeito do trânsito, a respeito da conformação geométrica da cidade, da ocupação com aquela cidade, é de uma forma diferente, por exemplo, de um médico. Mas isso não quer dizer que eu vou determinar a cidade o meu modo de ser, né, a minha visão particular. Eu penso a cidade hoje muito estrategicamente. Nós estamos desenvolvendo projetos estratégicos, principalmente nas suas perimetrais, a ponto que a gente possa resolver desafogar o problema de trânsito, obstáculos, gargalos. A gente precisa ter uma cidade mais integrada. Agora, nem aí eu faço sozinho, né? A gente tem a visão da necessidade. Eu acredito muito numa questão chamada multidisciplinaridade. A cidade ela é feita por
todas, né, a composição da cidade, eu repito isso novamente, né, por todos nós. Mas o seu planejamento, a sua construção não pode ser determinado simplesmente por um arquiteto sentado na sua prancheta, né? E eu vou buscar lá dos movimentos modernistas que trouxeram muita contribuição, mas em determinado ponto acabaram por criar cidades mais estéreis, né? No sentido de que a gente perde um pouco da dinâmica de vida, mas eu não posso ser um prefeito determinante aqui sentado na minha cadeira, achando que eu quero transformar a cidade numa cidade bonitinha, entre aspas, né? Apenas para o meu bel prazer. Não, eu preciso compreender para que lado a cidade cresce, para que lado a cidade vai, como preparar ela para esse desenvolvimento, e aí vem o olhar diferenciado que caracteriza cada um de nós. Mas sempre com essa prerrogativa de não se imaginar fazendo tudo sozinho, ou determinando, ou impondo soluções para lá ou para cá. Prefeito, você falou bastante dessa questão do pertencimento, do governo nas ruas, do contato com os moradores. Tudo isso, imagino eu, facilita você identificar as potencialidades do município, como também as fragilidades, de uma maneira reduzida, resumida, enfim. O que você diria hoje que são as potencialidades de Toledo e aquilo que precisa, vamos dizer assim, uma atenção para que melhore, para que dê um up, né? Que realmente assim comece a figurar também entre as potencialidades do município? Nós temos questões aqui que nos orgulham muito, né? A qualidade do nosso solo e a maneira como a gente produz aqui é algo diferenciado, inclusive em termos de preservação. Se produz muito, mas se preserva muito. Nós temos aqui uma condição de educação muito boa, nós temos uma infraestrutura de educação que é boa, aliada à qualificação do nosso servidor público, não só na educação, a saúde também. Só que tanto na educação quanto na saúde e também no esporte, a gente que tem essas infraestruturas físicas estamos chegando num momento quase de saturação à medida que a gente cresce muito. A gente tem níveis de desenvolvimento diferentes, maiores que o Paraná e que o Brasil. Isso já exige que a gente também tenha uma rede de estrutura que seja mais, que satisfaça mais as necessidades dessa população que cresce. Temos, inclusive, necessidade de reformar, ampliar, manter essas estruturas. Isso são situações que nós encontramos aqui agora e que precisamos enfrentar de frente. Para você ver, é um município rico, no sentido de que também tem bastante coisas a serem feitas à medida que a gente vai crescendo. Nós temos aí um problema de déficit habitacional, por exemplo, né? Por mais que a gente tenha uma cidade organizada, e Toledo é uma cidade organizada, só que ela também, da mesma forma, crescendo do jeito que está, acaba se sufocando ante tantas necessidades de crescimento, necessidade de adequação. Nós temos que estudar melhor as nossas densidades, entender para que lado a gente está crescendo e provocar estudos e maiores adequações para a nossa habitação de interesse social, para entender melhor, inclusive, nossos parques industriais. Nós temos essa necessidade hoje de entender a forma como nós podemos atrair mais investimentos, mas também fortalecer os investimentos para cá, e nós temos uma noção muito clara que nós temos que pensar muito em algumas questões de fatores de produção, como, por exemplo, a questão das nossas estradas, a questão dos nossos parques industriais, a questão, por exemplo, do nosso aeroporto local, que nós estamos investindo nele para que a gente não perca a certificação, para que garanta os voos executivos, para que a gente possa retornar aqui com os voos comerciais. Agora, precisamos avançar muito. Nós temos um aspecto cultural aqui muito forte, nós temos o teatro, nós temos grupos culturais aqui muito fortes. Queremos cada vez mais fortalecer também a cultura local, adequando melhor os espaços. Nós temos espaços aqui que haviam aqui, mas que estão fechados, por exemplo, como o Centro Cultural Undina Niederauer, que precisamos investir. Ali tem uma densidade de pessoas muito grande, necessitando de um espaço para que se exercitar, para explorar, para se expressar
culturalmente, quer dizer, em todas as áreas, Ana Paula, a gente tem coisas muito boas, mas todas elas carentes ainda de que a gente vai se desenvolvendo em função do crescimento que a gente tem. Então, se você apontar para mim uma deficiência, saúde, nós investimos nesse primeiro quadrimestre 30% do nosso orçamento em saúde, são 76 milhões e tanto tempo para fazer na saúde. Parece que a gente quase não fez, né? E aí eu sempre cito o nosso secretário Beto Preto, né? Quando ele diz que a saúde sempre é uma missão, nunca é uma missão cumprida, a gente tem tanto por fazer. A gente está entrando aí na área dos professores, a gente tem um IDEB muito bom, uma qualificação muito boa, mas tivemos que contratamos agora no início de ano 400 professores. E ainda tem alguns locais que faltam alguns padres, ainda faltam alguns professores. Quer dizer, é muito investido. Nós estamos pensando em tecnologia, nós estamos pensando em tecnologia em todas as áreas, a ponto de que a gente possa dar um melhor atendimento para a saúde, um atendimento mais rápido, para que a gente possa avançar nos exames, nas terapias. A gente está pensando muito nessa questão da tecnológica, em questão de como é que a gente insere o aluno nesse meio sem perder a relação humana com o professor nosso, que é tão qualificado, eu volto a dizer sobre isso, né? A questão do nosso servidor. Então, assim, são tantas questões, a infraestrutura, eu já te falei, eu falava antes sobre os gargalos que a gente tem, sobre as perimetrais que a gente estava fazendo, mas nós temos ainda que investir muito também na qualidade das nossas calçadas, por exemplo. Precisamos de um plano de mobilidade, precisamos voltar a isso, né? A habitação, conversei contigo, reforço, são tantas coisas que estamos procurando fazer, procurando integrar mais alguns projetos que haviam, que estavam construídos de forma isolada, como era o lote social, e nós estamos agindo ali para que ele aconteça, mas estamos muito preocupados para buscar meios de integrá-lo mais à malha urbana. Então é uma visão muito macro, uma visão que a gente tem que entender. E eu acho que isso é um fator importante, a gente entender a necessidade de integração entre todos os esforços de todas as nossas secretarias. E entender que essas ações entre duas secretarias são convergentes, né, para que a gente busque realmente uma qualificação de espaço melhor, uma cidade mais saudável, uma cidade mais sustentável. Tem tanta coisa por fazer, tem tanta coisa boa em Toledo, mas tem tanta coisa por fazer. Prefeito, muito trabalho a ser feito, isso é notório. Quando fala-se em fazer também, a gente sabe que é muito importante a relação executivo-legislativo. Como é que é essa relação hoje da Prefeitura com a Câmara de Vereadores? Nós temos com a Câmara uma relação democrática. Nós temos lá a nossa base, os vereadores que participam com a gente dos princípios da gestão que a gente busca, mas temos também vereadores que estão em outros caminhos, mas que, da forma como eu penso, todos nós, mesmo em caminhos diferentes, buscamos o melhor para o cidadão de Toledo. Então, os embates existem, né? Os contraditórios existem. Eu reforço essa ideia de que no contraditório a gente cresce, ele possibilita, inclusive, reflexões maiores. Não são esforços nem sempre fáceis, né? E eu acredito que a questão, quando a gente fala em dialogar, quando a gente fala em sentar à mesa, em conversar, pode parecer algo meio utópico, porque tem muitas questões que são tratadas, pontos de vista diferentes, mas sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Então é um exercício que está se praticando no dia a dia, vez por outra um pouco mais acirrado, outras vezes menos tenso, mais leve, né? Mas eu acho que é isso é a política, isso é o mundo da política pública, da política que se estabelece quando você tem caminhos, senão seria diferente, né? Nós teríamos um só partido, nós teríamos um só candidato, teríamos só... Então essa visão diferente, essa possibilidade dessa dinâmica de diálogos, de embate, essa dialética, né, diferente aí, é algo também que faz parte da nossa vida, não só aqui no Executivo, em relação ao Legislativo, mas também em casa, nas nossas instituições. É o diálogo, é o tão desejado diálogo. Prefeito, questão de representatividade, como que é a relação com o governo do Estado? Quais deputados hoje tem representado fortemente o município? A gente sabe que tem muitos que representam, mas tem aqueles que são, de fato, grandes parceiros do prefeito. Como é que é isso em Toledo? Toledo nós temos hoje uma condição assim de acesso muito estreito junto ao governo do estado do Paraná. Nós temos o líder da Assembleia, o deputado Hussein Bacri, que é representante nosso.
o deputado Alexandre Cury, que é presidente da Assembleia, também é um dos nossos representantes. O trabalho que o Hussein, especialmente, tem feito aqui em relação a essa proximidade junto com o governo do Estado é algo fundamental em termos para que a gente consiga trazer agora tantos recursos como nós estamos buscando junto ao governador Ratinho Júnior, que tem tido uma sensibilidade muito grande em relação a Toledo. Ele, juntamente com os seus secretários, eu cito, por exemplo, o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, que no início teve um olhar, o Sandro Alex já no início, já na nossa campanha, né, já como presidente interino do PSD, que era o partido do nosso adversário, já nos apoiava, né, e hoje tem nos dado uma satisfação imensa quando ele se abre para os projetos, tem uma sensibilidade muito grande aos projetos que nós temos elencados. Nós temos uma relação muito próxima também com o secretário Beto Preto na saúde, tem nos proporcionado também alguns caminhos, algumas questões. Eu te falava em infraestrutura física, conseguimos há pouco um ambulatório de especialidade junto à Universidade Federal do Paraná e a Secretaria de Saúde, uma maternidade, e assim vai, unidades básicas de saúde. O Sandro Alex, nem vou falar dos projetos estratégicos que ele fez, com o Guto Silva agora também uma proximidade grande, o Ortega nos recebendo muito bem na Casa Civil, lá com o Lúcio, nos trazendo, e o próprio Ratinho, quando nos encontramos sempre, tem um afeto muito grande pela cidade de Toledo. Nós temos aqui um grande líder, que é o deputado federal Dirceu Esperafico, né? O Dirceu é uma pessoa extremamente... O Dirceu é modelo. O Dirceu é um modelo que eu gosto de citar porque ele não só nos ajuda muito, como ele nos abre caminhos junto a outras lideranças, inclusive. Né? Devemos agora também ter o seu filho, Natan Esperafico, como candidato a deputado estadual. Para nós isso é muito importante e é muito natural. A gente vai ter o apoio, o Hussein Bacri vai ter o apoio necessário nosso aqui em Toledo, com a gratidão que nós temos que ter a ele, e faremos os maiores esforços para que tanto o Hussein Bacri como o Natan Esperafico, né, sejam, que já foi ex-deputado, sejam muito bem votados, e eu tenho certeza que nós teremos os dois na Assembleia Legislativa. Eu tenho muita gratidão pelo que o Hussein tem feito, eu tenho uma consideração muito grande, porque eu aprendi muito com o deputado Dirceu Esperafico. Ele nos traz muito, mas muita coisa em relação ao governo federal, em relação às emendas, às verbas que ele traz. Nós estamos agora fazendo a Cine Lima, por exemplo, que é uma obra verbas que ele trouxe lá na gestão passada, que agora nós estamos tendo a satisfação de aplicar. Para mim isso é uma satisfação, né? Deixaram o projeto, estava lá tudo pronto, a gente fazendo isso. Então eu aprendo muito com ele. Eu tenho uma satisfação muito grande de falar assim, olha, que essa relação com o governo do Estado, que essa relação que a gente está tendo com o deputado Esperafico, né? Mesmo com o deputado Welter, que está numa posição diferente da gente, né? Nós temos posições contrárias em termos de ideologia, em termos de conceito, também temos ajudado junto ao governo federal, e eu mantenho as minhas convicções fortes, ele mantém as suas convicções fortes, existe o respeito, né, esse respeito, mas eu, né, insisto, né, nessa liderança do deputado Dirceu Esperafico, nessa relação que a gente tem com o governo do Estado, que tem nos dado assim uma satisfação muito grande, né? O Hussein batalhou muito com a gente durante o nosso projeto, o Sandro Alex, o seu líder. Quer dizer, isso nos dá uma segurança de que com essas pessoas aí a gente tem uma segurança muito grande. O Natan vindo agora também, então é um exercício legal, mas olha, eu desejo muito que Toledo seja muito bem representado, né, com todos esses atores aí. Daqui a 2 anos. Nós temos muita coisa para fazer agora, junto com eles, né? E é isso que nós estamos percorrendo e fazendo agora. E, assim, ó, eu tenho tido uma satisfação muito grande de compartilhar momentos com todos eles, né? Eu tenho aprendido muito e eu tenho sentido em todos eles um olhar muito carinhoso para com Toledo. Isso é importante. Prefeito, quando a gente se aproxima de uma eleição estadual, nacional, enfim,
sempre há uma expectativa de que o Oeste amplie a sua representatividade. A gente sabe por Marechal, por exemplo, que, né, por muito tempo teve 2 deputados, algo que já não tem mais, não é uma realidade, a gente nem sabe se um dia vai voltar a ter, mas enfim. O Oeste como um todo passou por um período de perda de lideranças, enfim, na Assembleia, mas 2026 se aproxima e sempre há aquela expectativa de que seja possível eleger mais lideranças da nossa região, não falando somente de Toledo, e também que não sejam só de Cascavel. Qual é a sua opinião sobre isso? Será possível ampliar isso, melhorar esse cenário? Olha, é importante que a gente analise bem essa questão da representatividade. Não podemos dizer que hoje nós não estamos sendo representados, né? Nós não temos representantes eleitos aqui na região oeste, poucos. Mas nós temos, por exemplo, como eu citava, Hussein Bacri, que vem aqui e já se constitui praticamente numa personalidade do oeste, à medida que avança tanto com os recursos que ele traz para cá. Por outro lado, sim, é importante também a gente estabelecer e fortalecer os votos que nós temos aqui em representantes locais. E isso vai acontecer. No momento em que a gente consegue ser grato àqueles que realmente trazem uma contribuição para o Oeste e aqueles daqui que realmente têm densidade, potencial para que realmente se transformem em nossos representantes locais. Então essa questão sim é buscar o protagonismo e reconhecer que hoje nós temos a nossa representatividade e que ela tem que ser fortalecida e reconhecida. Na sua opinião, o Ratinho Júnior emplaca para candidato à presidência da República? É um grande governador, né? O Ratinho Júnior tem um olhar muito, eu já falei para você, um olhar muito estreito, um olhar importante em relação ao desenvolvimento dos municípios, à sustentabilidade dos municípios do Paraná. A forma como ele tem tratado essa proximidade com as prefeituras, com os prefeitos, com as regiões, é algo exemplar. Eu gostaria, sim, que tivéssemos esse olhar em nível nacional. Um olhar mais estratégico, um olhar que se aproximasse cada vez mais das regiões do Brasil. Ele é um bom nome, é um ótimo nome. Prefeito, esse quadro, como eu expliquei no início da nossa entrevista, é uma espécie de um raio-x, né? Fala, prefeito, o raio-x da gestão. Como estamos em Toledo, gostaríamos de ouvir do prefeito um raio-x de como está sendo a administração Mário Costenaro. Vamos começar com educação. Fala, prefeito. Olha, quase 400 professores, eu acho que já 400 professores contratados. Voltamos com a escola de pais, nesse processo de dialogar também com os pais para entender as demandas. Estamos pensando muito nessa questão, né, de formação continuada dos nossos professores, um olhar muito grande voltado a como adequar as nossas estruturas físicas às necessidades que nós temos regionalmente dentro do município. Enfim, a educação para nós é transformadora e nós queremos sempre avançar nesse sentido, buscando metodologias pedagógicas, nos integrando à tecnologia e nos integrando nessa questão, sem perder essa questão da relação humana, como eu falava anteriormente, e buscando sempre de uma maneira atenciosa. Vamos vir aí com uniforme escolar, pensamos o material escolar de uma forma diferente para o ano que vem. Enfim, tem muita coisa. A educação sempre é um campo amplo para que a gente cresça, se desenvolva e dê a nossos alunos e estudantes as melhores oportunidades. Saúde, fala, prefeito. Saúde, já falei o tanto que a gente investiu, já te falei também que em saúde não há missão cumprida. Nós estamos lutando muito para a questão das especialidades. Para isso nós temos agora, junto com o governo do estado e com a Universidade Federal, eu já citava antes para você, um ambulatório de especialidades, também uma maternidade de baixo risco habitual, né? Temos ali 4 UBSs também em convênio com o Estado do Paraná. O Dr. Luiz Donaduzzi está construindo lá um ambulatório de especialidades também ali no Bioparque. Voltando a falar de educação, também uma relação muito grande com a educação. Então, estamos aí apoiando muito a questão da instalação da Universidade Federal do Paraná.
também no curso de enfermagem, tem outras questões para acontecerem ali, a PUC começando com a universidade, com o curso de medicina, agora está vendo como as coisas se integram, as coisas se relacionam, né? Então, tanta coisa, esse raio-x aqui vai demorar demais se a gente começar a detalhar tudo que a gente tem por fazer, porque são duas áreas prioritárias, duas áreas que a gente pensa de uma maneira muito intensa. Esporte, fala, prefeito. Esporte é uma questão muito legal. Nós chegamos aqui, o secretário Josimar agora, com toda a sua equipe, consegue determinar uma política pública municipal de esporte, revitalizamos o nosso conselho, formamos o nosso fundo, isso possibilitou que a gente faça essa política fundo a fundo com o governo estadual, realizaremos aqui os Jogos Escolares em agosto, fase estadual, o final do estado, já temos fechado para o ano que vem os Jogos Finais Jogos Abertos, fase final aqui em Toledo também. Nossa, a dinâmica aqui dos nossos professores, as escolinhas, as questões acontecendo, é muita coisa acontecendo no esporte, nossos atletas se destacando em várias modalidades, sempre com o apoio das nossas equipes, né? É uma cidade que respira esporte. Habitação, fala, prefeito. Esse é um desafio grande, mas nós estamos fazendo acontecer, né? Nós entregamos casas que estavam da gestão passada, que não tinham sido entregues, estavam sendo finalizadas. Estamos agora no lote social, que era um projeto do antigo governo, mas que não tinha, estava ali ainda precisando muita coisa ser feita. São 219 casas, já dado uma ordem de serviço agora, porque nós fizemos todos os projetos executivos necessários, já fizemos as licenças necessárias, estamos investindo muito nessa área. Já são mais 40 casas também da Coapá, por a questão do Casa Feliz para os idosos, estamos fazendo várias casas nos distritos, já chegamos aí, passamos de 300 e poucas casas agora em construção, afora todo o projeto que nós estamos fazendo de relacionamento com o Coapar, Caixa Econômica Federal, com algumas empresas também, no sentido de a gente se aproximar, fazer alguns chamamentos para que a gente possa chegar no nível de casa mais interessante e necessário para a resposta de demanda que nós temos aqui em Toledo. Agricultura, fala, prefeito. Aqui é falar daquele que produz, falar daqueles que realmente fazem as coisas acontecer. A gente criou a Secretaria da Agricultura, nosso secretário Luiz Bombardelli tem um relacionamento muito forte também com todos os setores. Criamos agora, assinei hoje, o decreto da Semana do Agricultor, vamos comemorar, nós não pode, o município que mais gera maior valor bruto agregado na produção agropecuária do Paraná, vai ter a sua Semana do Agricultor, nós vamos festejar em julho, no dia do agricultor, dia 28, esse nosso reconhecimento muito grande. Afora toda a questão de pavimentação rural que estamos incrementando junto ao governo do estado, o Sembrac de novo ali conosco, né, e tantas outras coisas que a gente precisa fazer nessa ligação aí com esse setor que é tão forte, que merece tanto e tem discutido com a gente também, estamos discutindo a questão do biogás, do biometano, construindo uma política pública para ele também, com a geração aí que a gente tem na questão dos animais, onde era um passivo animal, se transformando hoje em oportunidades, quer dizer, estamos procurando planejar, organizar alguns setores e em busca sempre daquilo que eles nos dizem. Por exemplo, determinamos agora, contratamos um médico veterinário para dar um suporte maior aos nossos produtores de leite. Né? O leite teve uma caída de produção ao longo dos anos aqui e nós precisamos assessorá-los de uma maneira mais próxima e nós vamos atrás disso. Infraestrutura, fala, prefeito. Aí nós estamos fazendo, olha, primeiro a credibilidade, a confiança que o empresariado de Toledo está nos dando é algo fantástico, né? Nós temos projetos estruturais de continuidade da Cirne Lima, da Egídio Munareto até a Cirne Lima, a continuidade da Cirne Lima em caminho para Ouro Verde do Oeste. São projetos grandiosos que a gente está fazendo com o apoio do deputado, sim, e secretário da Infraestrutura, o Sandro Alex. Isso o governador já nos garantiu, né, já nos disse que nós levando o projeto, a comunidade, os empresários estão fazendo esses projetos junto com a gente. Isso vai determinar a Toledo uma característica diferente. Mas temos o eixão do Bioparque também, que é uma solicitação, a Prate se instalando no Bioparque, uma necessidade de um encurtamento de distância. Entregamos, protocolamos lá com o secretário Guto Silva
em Curitiba. Eu espero que isso aconteça dentro em breve. Temos outras ações buscando colocar também na área das rodovias. Nós temos uma ligação interna aqui da Coroa do Norte, que a gente está desenvolvendo um projeto de ponte estaiada, ligando a 1º de maio com a JJ Muraro. Era uma ideia que vinha desde a época do planejamento, lá quando o nosso assessor Friso estava ali, mas não existia projeto. Nós estamos fazendo projeto agora. Tem tanta coisa que a gente está correndo. Estamos aí pensando na questão da mobilidade, no nosso aeroporto. Conseguimos 10 milhões junto ao governo do estado, também com o apoio do deputado Sandro Alex, também com o Sembac, para fazer todo o recap. Agora conseguimos mais 1.200.000 junto ao deputado Ratinho Júnior para para instalar uma nova estação meteorológica. Tudo isso em função da necessidade colocada pela ANAC e pelo Sindacta para que a gente possa ter o aeroporto em condições de uso. Enfim, nós estamos realmente procurando toda essa questão de infraestrutura. Tivemos um debate agora há pouco com a Copel, onde a gente pegava ainda, a gente esteve na presidência da Copel, eles vieram aqui, formamos um seminário, temos alguns compromissos firmados com ele, vamos estabelecer aí uns cronogramas, porque a questão da energia é algo que a gente está correndo muito, é algo que aflige muito todo o nosso setor produtivo e a nossa comunidade. A Copel tem sido sensível a isso. Esse trabalho feito agora é para buscar realmente soluções conjuntas, não é algo que aconteceu ainda, mas precisa ser dado esses primeiros passos, precisam ser encaminhadas essas questões e a gente está caminhando nesse sentido. Assistência social. Fala, prefeito. A assistência social é algo... Eu tenho uma secretária que é referência no estado, a Simone Ferrari. Nós temos um trabalho aí junto com o Desenvolvimento Humano, a secretária Sheila, junto com o secretário da Segurança, que é o Rogério de Lima, agora também com a Secretaria da Mulher, com a Eliane Bombardelli, em relação às pessoas em situação de rua. Nós conseguimos diminuir o número, nós estamos aí com a Operação Recomeço, feitas inclusive junto com a Secretaria da Saúde também, da secretária Adri, fazendo um trabalho para que a gente tenha uma condição diferente, né, a essas pessoas aqui. Tivemos um trabalho realizado com os indígenas no início do ano, também um trabalho de desenvolvimento humano, que precisava uma condição de voltar às suas terras, mas dentro da assistência social, o que é importante? Nós estamos estabelecendo uma política pedagógica realmente com planejamento e que a gente siga princípios. Recebemos a assistência social com muitos taques e muitos ajustes junto ao Ministério Público. E nós estamos percorrendo esses caminhos a ponto de resolver os problemas que estavam de uma maneira mais serena, uma maneira mais integrando a equipe, formação continuada, integrando a equipe em busca de soluções. A assistência social também é algo que a gente tem que pensar de uma maneira muito legal, porque é a reinclusão do indivíduo na sociedade e a gente tem um cuidado muito grande com ela. Indústria e comércio. Fala, prefeito. A indústria e comércio passa por essa questão do desenvolvimento, por essa questão da criação de fatores de competitividade. Como eu te disse anteriormente também, nós tivemos ontem uma reunião com a Associação Comercial, com o CODET, com o nosso Conselho de Desenvolvimento. Nós queremos criar aqui uma política de desenvolvimento integrada junto com essas entidades. Nós já diminuímos o tempo aqui de abertura de empresas, estamos nesse processo aí também buscando querer desburocratizar algumas questões, mas num relacionamento muito próximo, por exemplo, com a associação comercial. Eu falei antes dos parques industriais, a gente fala das feiras, dos eventos, e, enfim, é algo que tem que ser articulado em conjunto e, na verdade, todas essas integrações, né, quando a gente pensa nas pessoas em situação de rua, quando a gente pensa na energia, quando a gente pensa no asfalto, quando a gente pensa nas estradas rurais, quando a gente pensa na educação como um todo, na capacitação, nós temos um programa, por exemplo, de geração muito importante. Olha, a atuação que nós estamos feito na nossa agência de emprego e renda, muito grande, junto com a assistência social, em relação a entender o que esse pessoal do Bolsa Família está precisando, no sentido de qualificá-los, para que a gente faça com que essas pessoas diminuam a necessidade de estar
empresas ou de estarem ligadas eternamente a esses programas para que elas possam ter uma condição diferenciada também é algo diferente. Mas investimos aí também, né, na questão do turismo que a gente está conversando, muita questão, estamos pensando na questão do turismo religioso, do turismo de eventos, do turismo esportivo, são todas as coisas que estão integradas. Eu falava dos jogos escolares, eu estou te falando agora de algumas coisas que nós vamos fazer juntamente nós temos agora as nossas festas gastronômicas, eu estava agora há pouco com o Caça e Pesca aí falando da nossa festa do porco no rolete. Tudo isso são maneiras da gente fortalecer o ambiente, criar uma dinâmica diferente ao ambiente. Tudo isso existia, mas de que forma que a gente possa interagir, que forma que a gente pode integrar e de que forma a gente possa fazer isso parte de um roteiro, de que forma que a gente possa acentuar, intensificar alguns resultados. Isso tudo faz parte dessa nossa dinâmica de pensar. Você vê que eu fico ansioso ante tanta coisa que pode ser feita. O Conselho de Desenvolvimento de Toledo vai ter um papel diferenciado na nossa gestão. Prefeito, a gente sabe que todo governo são vários setores, citei aqui apenas alguns, mas fique à vontade caso eu não tenha citado algum que você de repente queira fazer referência, ou se tem alguma outra novidade que queira antecipar aqui na nossa entrevista, ou até mesmo dizer para os moradores da cidade que meio ano da gestão se foi e tem mais meio ano aí pela frente, 2025, expectativa para esse ano aí, primeiro ano de governo. Olha, eu poderia lhe falar do nosso setor de infraestrutura, da nossa Secretaria de Infraestrutura, da equipe que nós temos lá, Fábio Leal, Beto Inácio, com toda a equipe que ajudou a recuperar fontes, parques, Praça do Japão, tantas outras coisas, porque é ali no cuidado com a cidade que a gente vai criando essa relação mais próxima com o cidadão. Eu poderia lhe falar do meio ambiente, com o trabalho da Luciana Fogaça, toda a preocupação que tem com o aterro, toda essa questão, enfrentamento com a mudança de licitação feita no final do ano, trocando o lixo, a empresa que faz o lixo. Isso trouxe muita questão a ser resolvida e um trabalho empenhado ali de uma maneira árdua, o trabalho que é feito junto com o pessoal da Associação Acatola, que faz a coleta dos recicláveis. Então, a gente vai avançando aí sobre cada secretaria e a gente vai, o trabalho que a gente está fazendo na comunicação agora, buscando se integrar cada vez mais com todos os meios de comunicação, uma forma diferente, muito as coisas avançar em todas as áreas, né? E vamos, a Secretaria da Mulher que eu te falei, a relação quando a gente cria essas questões todas, a nossa assessoria de projetos, junto com o gabinete, na busca do planejamento e integração das nossas ações, é algo que nós estamos implantando aqui. Nós temos um sistema de acompanhamento das ações que estão sendo feitas nas nossa gestão, o planejamento, como é tão requerido, essa questão, essa necessidade de fazer projetos, né, que chega a faltar de tantas demandas que vêm, essa nossa busca por a forma de conseguir projetos de uma maneira diferenciada, né? A nossa receita também buscando atendimento diferente, abrindo no horário do almoço para dar uma melhor qualidade de aproximação do nosso cidadão junto à prefeitura, ter uma comodidade maior na forma de fazer. Essa eu acho que é a tônica. As pessoas, né? Todo esse trabalho, todas as nossas secretarias, compreendendo, né, eu falei da segurança também, essa nova forma de agir, menos ostensiva, mas mais presente, né? Tudo isso está sendo muito bom de ser feito, porque nós temos um diálogo constante aqui entre as nossas secretarias. Nós temos um respeito muito grande dos nossos secretários. É claro, é tudo perfeito? Não, a gente precisa avançar muito. Mas o grande, né, se eu posso falar assim, o grande barato disso tudo é que é o foco nas pessoas. Esse olhar para as pessoas, esse olhar para o cidadão onde quer que ele esteja, essa necessidade de se aproximar das reais demandas que ele tem. Às vezes para mostrar a cultura, nós fizemos agora há pouco um trabalho, fizemos o cinema na rua, o festival de rock que foi feito, são coisas que realmente nos apaixonam, né? Eu sou apaixonado por essa possibilidade de estar interagindo com todos eles, né? A fim de que a gente construa um município cada vez mais dinâmico,
para a gente construir uma cidade cada vez mais viva, para que a gente construa uma cidade cada vez mais saudável e sustentável. É muito bom morar em Toledo. É bom estar aqui com esses secretários, com essa equipe toda. A gente encontra, nossa, servidores altamente qualificados. Temos problemas, sim, nós temos as questões a serem resolvidas, mas como é bom quando a gente tem muita gente focada no mesmo propósito, que é uma cidade para as pessoas, uma Toledo que somos todos nós. Ana Paula, sou apaixonado por essa cidade, sou apaixonado por estar aqui agora, fazendo o que eu faço por essa cidade. Pouco ainda, mas junto com muita gente, inclusive junto com a população, que nos recebe muito bem. Prefeito, me permite fazer uma brincadeira. São só 6 meses de governo, foram muitos anos como arquiteto, como professor, mas eu estou vendo que quando tiver que escolher daqui mais um tempo, o que mais gostou de fazer, o que foi mais realizador, vai ser prefeito? A gente tem que aproveitar os momentos na vida. Carpe diem, né? Carpe diem. É saborear o momento que a gente está. É claro planejar, é claro se preparar novos aprendizados é o que nos abre a possibilidade de novas oportunidades que nós nem sabemos quais são. Podemos até fazer as nossas previsões, os nossos planejamentos, mas a questão é se abrir a novos aprendizados que você pode buscar tanto na questão formal, tanto na questão da leitura, tanto na questão da pesquisa, muito na questão da relação com as pessoas. O que vem, né? O que vem, mas o importante é agora. O importante é a gente saborear os momentos que a gente está agora, extrair o melhor do que a gente tem agora, sabendo que nem tudo é fácil, sabendo que nós temos os momentos de desânimo, que nós temos os momentos de tristeza, mas que depois de um bom banho, uma boa noite de sono, uma boa oração, um bom momento de gratidão, a gente possa se renovar. Precisamos cuidar cada vez mais do espírito, cada vez mais da mente e cada vez mais do corpo, do físico. Eu ainda estou precisando aprender essa última parte, não está tanto tempo para isso. Costenaro, quero agradecer imensamente ter aberto um espacinho aí na sua agenda. A gente sabe como prefeito Toledo, uma cidade tão próspera aqui, sempre com muitos compromissos. Ter nos recebido, gostamos muito de conversar, bater um papo, entrevistar. Eu particularmente sou sua fã aqui, então gosto muito de conversar contigo. Então foi uma satisfação enorme estar aqui no seu gabinete e a gente poder fazer essa espécie de raio-x aqui desse município vizinho ao nosso, Marechal Cândido Rondon, e dizer que sempre que vocês quiserem, serão muito bem-vindos, não só em Marechal, como no Jornal Presente. Para nós é uma satisfação. Leve meu abraço ao seu Mar, leve meu abraço a toda a Marechal Cândido Rondon. Tenho bons amigos lá, muito bons amigos lá. Como tem amigos em toda a região, toda a área de abrangência de vocês. Ana Paula, sempre muito bom falar com você. Você viu aí que eu acabei, talvez até falando um pouco demais, me desculpe por isso, mas é muita coisa por ser falada e às vezes a gente se excede um pouquinho. E tanta coisa ainda ficou por falar, né? A gente vai pensar. Mas assim, é uma satisfação estar aqui contigo. Toledo é sua casa também. Fiquem sempre à vontade, estamos de portas abertas a recebê-los. Prazer enorme. Sucesso sempre para vocês. Obrigado. Fala Prefeito vai ficando por aqui. Logo, logo tem mais.